Vamos lá, eu queria falar de um projetinho que eu fiz com o API Gateway. Então, eu queria muito entender como funciona ali para enviar uma mensagem para o SQS direto do API Gateway, né? Apenas com uma validação de API Key fornecida por ele. Então, nada de código Python, Golang, nem nada. E, cara, aprendi que ele realmente é muito verboso, mas, assim, se a gente for para uma abordagem de módulos, é super plausível o uso e faz muito sentido dependendo do caso. Então, aqui no caso, eu usei a REST API, tá? Eu não usei a HTTP API. Nela a gente consegue fazer algumas coisas, como VTL, né? Que é fazer transformações no payload que a gente está fazendo a partir diretamente aqui do API Gateway, tá? Mas a minha ideia é mostrar um pouquinho e depois mostrar até a forma como foi feito, tá? Então, como que funciona? Primeiro a gente precisa criar o recurso do REST API, né? Então, parece um pouquinho óbvio, mas precisa de criação da API. A partir disso, você cria um resource. E o resource é basicamente um endpoint, né? A gente pode colocar como um path. Sei lá, então aqui eu coloquei o barra events, mas pode ser um stripe events, pagamentos, alguma coisa. E aí você define um método que você quer para esse recurso. Então ele pode ter vários métodos, né, obviamente. Get, post, enfim. No caso, estou colocando aqui um post. E aí a gente precisa falar que nesse método precisa de API Key. Tá? Você tem que colocar isso como um parâmetro. E aí, esse método, ele vai chamar uma integração. E essa integração, ela pode ou não ter um request template, mas no nosso caso, como a gente vai fazer uma integração do tipo AWS, né, AWS Service, precisa desse request template. E a partir daqui a gente consegue fazer um send message para o SQS. E claro, depois a gente também precisa de ter uma resposta da integração, que vai retornar 200, que depois eu preciso dar uma resposta para o método. Parece contra-intuitivo, mas é assim que funciona a vida. Né? Para mim poderia ser tudo uma coisa só, mas é isso. E aí a gente chega numa outra parte do API Gateway que além de você ter feito tudo isso, você precisa fazer um deployment. E esse deployment precisa de triggers. Então, basicamente o API Gateway precisa que você diga para ele, ó, se isso aqui mudar, trigger um novo deployment, beleza? E aí esse deployment, que é esse estado de como que está a API, você precisa alocar ele num stage. Então, prod, dev, você define o nome dele. E esse stage precisa de um plano de uso, porque sem o plano de uso você não consegue atrelar API Key. Tá? Então, para você ver como que está realmente verboso isso, é realmente um grande caminho para chegar nesse ponto. Mas aqui, o lado bom aqui do Usage Plan, você consegue definir throttling. Então eu consigo falar, ó, throttling não acho que o nome melhor é throttling, mas talvez quando eu chegar lá eu saiba melhor. Rate limit é o que eu queria falar. Então eu consigo falar, ó, cara, só 50 requisições por minuto, por segundo, enfim. Dá para colocar isso a nível de burst ou total, né? E aí você cria outro recurso chamado API Key. E aí depois você junta os dois no Usage Plan Key. Você consegue fazer a unificação de tudo sobre isso. E aí realmente a sua API Key vai estar lá para aquele Usage Plan que vai estar para aquela API. E assim a gente fecha o ciclo. Tá? Então, vou deixar esse diagrama aqui, a gente vai voltando nele aos poucos, mas a ideia é aqui. Estamos no Terraform. Aqui eu fiz de uma forma meio modular, tá? Eu meio que criei um serviço que consome um grande módulo disso. Não está a forma mais desacoplada do mundo, inclusive está extremamente acoplado, mas pelo menos vai explicar um pouquinho do como funciona, né? E futuramente tenho vontade sim de desacoplar e usar ele de uma forma melhor. Tá? Mas enfim, temos aqui o nosso módulo, no caso coloquei Billing Webhook, que ele vai ter um endpoint path de Stripe Events, então o nosso API vai ter um barra Stripe Events, vai ter aquele environment, aquele stage que eu falei, vai colocar como demo aqui, e obviamente vai precisar da API aqui para a gente testar esse conceito aqui. Tá? Indo para lá, começando a partir da API Gateway. Então é um arquivo um pouquinho verboso, mas nada tão verboso quanto talvez programar uma API do zero com algumas lógicas, né? Mas provavelmente não. E aqui, justamente como falei, né? Primeiro a gente cria a API. Então, só estou dando o nome para a API baseado com o valor do nome do serviço. Crio o recurso, né? Então aquele path que a gente criou, então, simplesmente está criado. Depois eu crio o post, né? Aqui a gente coloca authorization known, mas na real tem o API key, tá? Então é meio que a forma, mas você tem que colocar com o API key required aqui no caso. E aí a gente chega na parte de integração. Então, a gente colocou, né, do método post, o tipo AWS, então eu vou enviar para um serviço da AWS. Preciso de um role para isso, né? Então, se eu, por exemplo, vier aqui nesse role, basicamente
role falando, ó, o API Key, o API Gateway pode assumir esse role e ele vai fazer o quê? Vai poder pegar a URL da fila, da SQS, e vai poder disparar uma mensagem para aquela fila. Tá? Então, puramente é isso que a gente está fazendo. E aí eu tenho que apontar para onde ele vai fazer isso aqui. É um caminho extremamente verboso, né? Então tem que colocar da API Key aqui, da região, o SQS, o path, a conta e finalmente o nome da fila. Então realmente é bem verboso isso. Então, request parameters, essa requisição aqui vai acabar vindo como form URL encoded. Aliás, na verdade é como ele vai enviar pro SQS, né? Porque a gente tem o request templates aqui, justamente é o que eu falei. Então é como se ele estivesse fazendo uma chamada de API realmente para o SQS, porque ele está. Né? E aí ele vai fazer o message body enviado, ser esse útil.url code, e aí vai pegar o input do JSON que eu enviar. Então a gente vai conseguir testar isso ali com alguns parâmetros que eu fiz no Makefile. E aí depois eu tenho isso do integration, aí eu vou criar esse método de response, que mesma coisa também vou integrar o integration response. Se vocês perceberem, eles não dependem nada necessariamente do que está lá, do que está aqui em cima. Eu acho que só aqui do method que sim, mas eles meio que parecem independentes, parece meio contra-intuitivo para mim isso ainda, mas tudo bem. E aqui do deployment que eu citei, né? Então a gente cria um deployment para tudo isso que a gente fez acima e tem que definir os triggers, porque se alguma coisa dessa mudar, eu preciso trigar o novo deploy. Se isso não acontecer, uma das coisas que eu mais passei aqui com o API Gateway é que justamente eu fiz uma atualização no código, mas ela não refletiu. Por quê? Porque não foi redeployado mesmo, não ativou o trigger. Tá? Então, se você for fazer isso no seu CI/CD direto, tudo bem, mas se você for fazer ele aqui direto no Terraform, isso aqui é estritamente necessário. E aqui a gente chega no stage. Então, o stage eu tenho que relacionar a minha API, o deploy que eu estou criando, né, o que eu criei aqui, e colocar o nome do stage, que é o que eu estou citando aqui. Então, no caso aqui, a gente colocou demo, né? E a partir daqui, bom, estamos quase que feito, tá? Só para citar, a gente criou a fila SQS, o IAM a gente mostrou. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou a autenticação, que foi o que a gente citou também, né? De que seria feito. Então aqui eu fiz meio que de forma condicional. Então se tiver, né, o API Key, aí ele coloca um, então vai aparecer o recurso. Se não tiver, ele não vai criar o recurso. Então a gente precisa de um API Gateway, API Key. E vou falar que ele é enable. Aí você vai falar, pô, mas como que eu sei qual é ele? No final a gente vai saber, porque a gente dá o Terraform output e a gente consegue pegar o nome do parâmetro que ele gerou. Tá? E aí justamente aqui eu tenho o usage plan, plano de uso. Então mesma coisa, só vai criar se tiver o API Key. E é aqui que eu defino, né? Eu consigo falar, ó, esse plano dá acesso a esta API específico. Mas pode ser expandido, você pode colocar várias APIs aqui dentro desse plano de uso. Então, várias APIs podem consumir a mesma API Key, por exemplo, estarem dentro do mesmo plano de uso. Né? Você pode colocar isso tudo junto. Tá? Então, eu coloco a API e o stage que eu também coloquei. Então, meio que é uma chave dupla. Tá? E aqui os throttle settings. Eu consigo colocar justamente o rate limit. Né? Burst limit, rate limit. E aqui, como finalmente a gente fecha o ciclo com o usage plan key. Então, eu consigo pegar a API key que eu gerei lá em cima, falo qual é o tipo, que só existe esse, não entendi para que eu preciso colocar isso, né? Mas pelo menos no Terraform só existe esse parâmetro, e associo a um usage plan. E a partir disso, estou tudo feliz, estamos muito felizes. Tá? E aí, no caso, esse módulo, ele cospe algumas coisas. Então, ele cospe para a gente qual que é a API key, né? A URL de invocamento, então a gente consegue chamar qual que é o URL do API Gateway, né, basicamente. E aqui o URL só para a gente fazer um pull nas mensagens. Tá? Então, voltando lá para o Service Demo, eu já meio que rodei esse Terraform, deixa eu até ver se ele está atualizado, mas em teoria está tudo certo aqui. Fiz ele localmente, não fiz nada em nuvem, porque sim. Né? Então, acho que eu fiz alguma mudança aqui, provavelmente nos triggers, mas vamos dar um yes. Ele vai fazer essa atualização aqui para a gente. E aí a gente tem aqui os três parâmetros que eu citei. Então temos o webhook URL, temos o SQS a URL da queue e API Key. Então aqui eu tenho um grande makefile que justamente ele me mostra ele já me facilita algumas coisas para testar.
tá? Mas, por exemplo, aqui é o webhook URL, ele vai cuspir aqui, porque eu vou usar esse parâmetro URL para fazer um curl. Então, basicamente, eu vou fazer um curl aqui de teste, enviando com a API Key, né? X API Key, é assim que eu consigo fazer a chamada. Coloco o content type application JSON, porque é assim que ele vai consumir, e coloco o evento lá que ele vai consumir de forma bruta. Tá? Então, com isso a gente consegue montar o curl ideal para fazer o teste, para fazer a chamada bonitinha. Tá? Então eu consigo, por exemplo, fazer aqui um make test. E aí com esse make test, ele fez o curl aqui bonitinho, papapá, e fez aqui, ó, envio da mensagem, tudo certinho, payload enviado com sucesso. E aí se eu quiser fazer um make receive, e aí o make receive é onde a gente faz a leitura da FlashQS. Então, no mesmo esquema que a gente faz o Terraform Output, tá? É importante, tá? Eu mostrei aquele output do módulo, mas eu também tenho um output extremamente similar aqui no próprio serviço, tá? No Service Demo, que eu só estou repassando para frente, tá? Puramente só estou repassando para frente. Então, faço isso, exporto, né? Qual que é a URL da queue, faço o SQS Receive Message, coloco a URL, região, e só pego uma mensagem, né? Então, faço o make receive, em teoria, ele vai ler e fazer o pull das mensagens e deve aparecer. E aqui está, né? Então, tá aqui no nosso payload bonitinho da forma que a gente fez. Tem o recept handle, para a gente poder fazer o ACK depois, né? Então, remover a mensagem da fila. E é o que eu vou fazer. Então, basicamente, eu estou pegando o recept handle aqui que a gente gerou, né? Basicamente isso. Se não for nulo, e existir, né? Acho que mais ou menos isso, ele deleta a mensagem. Tá? Então, é isso. Então, vou dar um make ACK. E fechamos. Extraiu, bonitinho. E uma mensagem encontrada, acho que porque estava com visibility timeout fechado. Mas é isso. Tá? Deixa eu até testar de novo aqui, se tem algum make receive. Provavelmente deve ter sido visibility timeout, mas é isso, tá? Então, com isso a gente meio que fecha todo o ciclo. Eu consigo dar um make clean aqui para destruir toda a infraestrutura, mas, em geral, é assim que funciona um API Key conectando, um API Gateway que tem o API Key de segurança enviando para SQS, tá? Então, é isso.